14 anos, eu escuto de todos os médicos falarem para mim: muito provavelmente você não vai ter filhos. E eu vivi com isso, eu cresci com isso, com essa coisa: eu não vou ter filhos, eu não vou ter filhos. Até que eu me casei e o desejo do Manolo sempre foi ter filhos. E eu me lembro que, assim, com um pesar muito grande no coração, eu falei para ele, olha, eu sei que você quer muito ser pai, mas pode ser que você não seja. E para você, está tudo bem? E ele falou: não, se for da vontade de Deus, nós teremos um filho. E foi o que aconteceu. Nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, e nós temos aí a nossa bênção. E como gratidão a Deus, até o próprio nome dela foi escolhido pelo significado, né? Isabela quer dizer consagrada a Deus. E nós escolhemos o nome dela justamente por isso. Porque assim como Ana pediu e o Senhor concedeu esse milagre para ela, o Senhor concedeu também esse milagre para nós. E eu tenho certeza que muitas mães que às vezes estão nesse momento, que também tiveram esse diagnóstico dos médicos, o Senhor é um Deus que ele abre a madre. O Senhor é um Deus que realmente faz milagre em todo o tempo. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo número 1, versículo número 19, diz assim a palavra do Senhor: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, que dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Presta atenção nesse versículo agora de número 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fique até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o seu filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram-lhe o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E ali adoraram ao Senhor. Como eu falei, essa é uma história bem conhecida, né? A história de Ana. Mas só para trazer e relembrar um pouco a gente, Eucana ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina, e todos os anos ele subia à casa do Senhor para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios a Deus. E durante esse período, né, de sacrifício, Eucana ele dava porções para Penina e para os filhos dela, e para Ana ele dava até porção dobrada, porque ele a amava muito. Mesmo que até aquele momento ela ainda não tivesse dado um filho a ele, o amor que ele tinha por Ana era muito grande, ele dava uma porção dobrada a Ana nesse momento. E Penina, né, de uma forma até muito cruel, ela implicava mesmo com Ana pelo fato de Ana não ter filhos e ela ter filhos. E essa dor e essa tristeza de Ana ela era muito grande. E Ana nem conseguia comer o que era oferecido a ela, porque ela só chorava pela angústia mesmo de alma que ela tinha, pelo fato de não poder gerar filhos, e pela implicância, né, que ela recebia naquele momento de Penina. Então, Ana, ela vai diante de Deus, ela ora ao Senhor, né? A palavra de Deus diz que realmente com amargura de alma, ela ora no coração dela, né? Ela só movimenta os lábios a ponto do sacerdote Eli achar até mesmo que ela estava embriagada naquele momento, e ela disse: não, sacerdote, eu não tomei, né? Não bebi nada, né? É só mesmo uma angústia de alma, uma amargura realmente. E eu tenho colocado diante do Senhor
a minha necessidade, o que eu tenho pedido, e nesse momento ele a abençoa. E então Ana volta para a casa dela junto com o marido dela, e aí é quando acontece essa passagem que nós lemos, né? Ela pediu a Deus um filho varão, né? Que o Senhor concedesse a ela um filho varão, e o Senhor se lembrou dela e concede a Ana um filho, a quem ela deu o nome de Samuel. E aí Ana, era comum, né? Nesse período do Antigo Testamento, ao desmamar a criança, que eles diziam, era algo em torno de 3, 4 anos de idade. Então, seria mais ou menos a idade que a Isabela teria hoje, né? Mais ou menos essa idade, que seria o tempo de desmame, para que ela levasse o filho dela e entregasse, né, e devolvesse. Porque ela disse isso, que se o Senhor concedesse o desejo do coração dela, ela devolveria a Deus o filho que o Senhor tinha dado a ela. E é importante a gente lembrar, né, num contexto, porque isso vai fazer muito sentido para a gente, que aquele momento em que Israel vivia era um dos piores momentos, um dos piores períodos de Israel. Ele já vinha de um tempo, né, quando a gente lê lá o livro de Juízes, né, a gente vê o povo servia a Deus, o povo deixava de servir a Deus. O povo servia e adorava a Deus, de repente ele deixava de servir e adorar a Deus. Então, esse momento que acontece esse fato ocorrido com Ana, era um momento decadente mesmo em Israel. Israel estava irreverente, Israel já não adorava o Senhor, Israel já não obedecia ao Senhor, e isso era refletido dentro da casa de Deus, porque a família do sacerdote Eli era um exemplo típico do que estava acontecendo em Israel, de uma família que estava corrompida, os filhos dele já não obedeciam e já não reverenciavam mais a Deus, e era um reflexo mesmo daquele momento. Então, você imagina, eu tenho uma angústia, eu tenho uma dor na minha alma, e eu estou num momento em que ninguém, né, as pessoas não estão voltadas para Deus. Eu estou num tempo em que parece que tudo está muito difícil, e eu estou meio que nadando contra a maré para conseguir e orar e me entregar a Deus realmente, pedir a Deus um milagre e servir a Deus. E esse é o cenário que Ana estava nesse momento, em que ela pede ao Senhor um filho. E o que a gente pode aprender com a família de Ana, né? Eu até coloquei aqui um título para essa mensagem dizendo que a fé que começa em casa, ela muda gerações. E realmente, queridos, se a nossa fé começar dentro de casa, ela vai mudar a vida da sua casa, mas ela também vai mudar a vida de pessoas que estão ao seu redor. E se a fé que você transmite para o seu filho for fundamentada realmente, for embasada, for uma firme fé, o seu filho vai transmitir isso ao filho dele, que vai transmitir ao filho dele, e as gerações vão aprender e vão ouvir do Senhor, ainda que a gente viva num mundo de caos e decadência. Porque se a gente for parar para analisar, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo muito difícil. As coisas que a gente tem visto aí fora, o que a gente tem ouvido, quantas pessoas têm abandonado a Deus, o quanto as pessoas têm se esquecido de Deus, o quanto as pessoas têm colocado tudo acima de Deus e deixado Deus tanto a segundo plano, sabe? Como se Ele não fosse poderoso, né? E isso está sendo ensinado para o meu filho, está sendo ensinado para o seu filho, até mesmo nas escolas, que não tem essa necessidade, né, de que, muitas vezes, até mesmo de que Deus não existe. E quanto é importante nós fazermos isso. E a gente vai ver isso, e a gente vê isso na vida de Ana. Então, uma das coisas que a gente aprende com Ana é entregar o nosso sofrimento, as nossas angústias, nas mãos de quem realmente pode resolver. E tem momentos, queridos, que não adianta você... É natural nosso, né? Às vezes a gente está com algum problema, a gente vai até um amigo, né? Vai até a família. Eu, graças a Deus, venho de um lar que a família é muito importante.
foi nos ensinado a mim e ao meu irmão do quanto a família é importante, de quanto nós devemos respeitar pai e mãe, respeitar os nossos avós. Então, a família, para a minha vida, para nós, na minha casa, é uma coisa muito importante. Então, é natural que, quando a gente está com problema, alguma coisa, a gente chegue, né, e fale com a nossa mãe, né, fale com alguém próximo a nós. Mas tem momentos, e que ainda que a gente tenha esse socorro, esse ombro amigo, tem situações que somente Deus pode resolver para nós. E Ana fez isso. No momento em que ela chegou, que ela percebeu que toda aquela situação dela já era insuportável, ela não se entregou a coisa nenhuma ou a qualquer outra pessoa. Ela se voltou a Deus e foi para Deus que ela clamou, e foi a Deus que ela fez o pedido dela. Ela concentrou toda aquela angústia que ela tinha, toda aquela tristeza que ela tinha, ela transformou aquele sofrimento que ela tinha num desejo muito forte de adoração e de oração, e se entregou realmente a Deus e fez esse pedido a Deus. Momentos difíceis, muitas vezes, faz isso conosco, né? Nos leva realmente a esse momento de introspecção, de adoração e de oração. E é para Deus mesmo que a gente deve entregar os nossos problemas, as nossas angústias. E ela entrega para Deus também até, digamos, uma vingança, né? Não seria vingança propriamente a palavra dita. Por quê? Ela não revidou para Penina o que Penina fazia com ela. Mesmo toda a dor que Penina causava a ela, ela não revidou. Ela entregou a Deus. Ela entregou até mesmo essa dor que ela sofria através de uma outra pessoa, ela entregou também a Deus. Então, ela transformou tudo aquilo realmente num desejo de oração, de intercessão, de adoração a Deus, e realmente entregou a Deus o que ela precisava e esperou de Deus a resposta dele. Outra coisa que nós podemos aprender também com o que nós lemos e com essa história de Ana é a respeito de amor e compreensão. E aqui eu falo aos maridos, porque a gente está trazendo o contexto do que nós lemos aqui de Ana, mas isso não serve somente para homens, mas serve para todo mundo. Mas o que Eucana fez? Eucana, diante de toda a tristeza que Ana tinha, o amor dele trazia um equilíbrio para Ana. Ela estava triste, ela estava amargurada, ela não podia ter filhos, a madre dela estava cerrada, ela tinha um problema de esterilidade. E o amor que o marido dela tinha por ela, que era demonstrado até mesmo em atitudes, né? Lembra que eu falei que ele dava a porção dobrada dos sacrifícios a Ana? Então, ele a amava, ele cuidava, ele demonstrava esse amor. Esse amor que Ana tinha, que Eucana tinha por Ana, trazia esse equilíbrio para Ana. Ele procurava sempre consolar, encorajar a Ana. Ele tinha sensibilidade para perceber o momento que Ana estava passando. E não só o momento que Ana passou antes de ter filhos, mas a decisão de Ana até mesmo de entregar o filho dela ao Senhor quando ela desmamasse. E Eucana foi juntamente com Ana até a casa de Deus levar Samuel. Então, ele teve esse amor, essa compreensão, essa sensibilidade. E isso precisa existir dentro da nossa casa, isso precisa existir dentro dos nossos relacionamentos. A gente ter essa empatia, demonstrar esse amor, ter essa compreensão para os momentos em que, às vezes, de dificuldade, de tristeza, de angústia, que a pessoa que está do nosso lado ela está passando. Outra coisa que nós podemos aprender com a vida de Ana, e que eu vejo que é até mesmo o ponto central, né, de tudo que nós temos falado aqui ao longo desses dias, já desde o início do mês, que a gente começou, né, a falar sobre a família, é o exemplo de vida e de fé, né, que é o que está lá no versículo 22. Né, por isso que eu falei, presta bastante atenção nesse versículo, porque ele traz realmente para nós um ensinamento muito grande. Ontem eu lembro que o Esdras falou aqui à noite que tem muitos pais que se preocupam em deixar bens para os filhos,
mas se esquecem que, na verdade, eles precisam deixar um legado para os filhos. E essa deve ser, nós como pais, e vocês talvez que não têm filhos, mas como futuros pais, essa deve ser a sua maior preocupação, não de deixar bens, mas de realmente deixar um legado. E foi o que Ana fez. Durante esse período de desmame de Samuel, Ana, ela ministrou a vida de Samuel, né? O versículo 22 nos ensina isso, que ela ficava enquanto Eucana subia ao templo, ela ficava para cuidar e ela ensinava Samuel a adorar a Deus, a servir a Deus, a ter fé, a reverenciar a Deus, a viver realmente em retidão com Deus, a ter fidelidade a Deus, até o próprio cumprimento do voto de Ana, né? Porque você pensa bem, eu me coloco no lugar de mãe. Eu vou entregar, eu vou devolver o meu filho a Deus, esse foi o voto que eu fiz com Deus. Mas eu sei que eu estou levando o meu filho para uma família que não está estruturada e não está bem como a minha família está. Porque a família do sacerdote Eli era essa família, era uma família disfuncional mesmo, né? Israel estava num período decadente. Eli, naquele momento, ele não estava sendo um bom exemplo de pai. Ele encobertava as coisas erradas que os filhos dele faziam, né? E as coisas que os filhos de Eli faziam, se você, né, depois quiser ler, ou às vezes você se lembra, as coisas que eles faziam no templo, com as coisas que eram ofertadas ao Senhor, eram coisas horríveis, eram coisas que iam totalmente contra o que o Senhor ensinava. E Ana estava indo deixar o filho dela nessa família, no meio dessa família. E eu como mãe, às vezes eu penso, eu vou entregar minha filha para ficar num lugar desse? Mas o voto que Ana fez foi com Deus. E Ana sabia que Deus cuidaria de Samuel ali também. Porque se Deus deu Samuel a Ana, Deus tinha também um propósito nisso, né? Samuel, ele veio no tempo certo, né? E Ana, ela fez exatamente isso. Ela ensinou Samuel nesse caminho que ele deveria andar. Ela semeou realmente em Samuel todos esses princípios cristãos que ela tinha. A fé, a ter fé em Deus, a reverenciar a Deus. Ela cumpriu esse voto, e o fato dela cumprir esse voto demonstra a fidelidade que ela tinha com Deus também. E a vida de Samuel comparada à vida dos filhos de Eli é um contraste muito grande, né? Quando a gente lê, a gente percebe, principalmente os primeiros capítulos, é um contraste muito grande entre a vida de Samuel e a vida dos filhos de Eli. Mas por quê? Por causa do que Ana fez, por causa do que Ana ensinou. Ana, ela percebeu a responsabilidade que ela tinha de realmente transmitir a Samuel a fé que ela tinha, o amor que ela tinha, a reverência que ela tinha a Deus. Talvez se Ana não tivesse feito isso, talvez quando ela entregasse Samuel, Samuel também teria se corrompido ali, em meio à família de Eli, em meio ao que acontecia em Israel. Só que o fundamento, a base, como Ana ensinou no caminho, onde Samuel, né, qual era o caminho que Samuel deveria andar, esse vínculo que Ana gerou, mesmo nesse curto período de tempo de desmame, os ensinamentos que foram passados a Samuel fizeram com que ele se mantivesse forte e com que ele fosse realmente diferente das demais pessoas que estavam ali, e fez com que ele se tornasse um grande homem de Deus. E como eu falei aqui no princípio, o que nós ensinamos aos nossos filhos, os nossos filhos vão ensinar aos filhos dele e também vão servir de exemplo. E Samuel, ele serviu de exemplo para uma nação inteira. E ele não somente serviu de exemplo para uma nação, como ele serviu de exemplo para os dois primeiros reis que Israel teve, que foi Saul e Davi. Né? O livro de 1º e 2º Samuel, ele conta todo esse trajeto, né? Desde a saída do período
em que os juízes estavam, né, sobre Israel até quando a monarquia começou e os primeiros reis começaram a governar Israel. E foi Samuel que preparou isso, porque o povo não estava preparado para receber um rei que governasse. A liderança naquele momento ela estava perdida. E então Samuel ele fez esse trabalho mediante a fé e a tudo que a família dele lá atrás ministrou e ensinou na vida dele. E como eu disse, ele foi esse exemplo, né, para esses dois primeiros reis que Israel teve. E a influência que nós, pais, temos sobre os nossos filhos, ela é muito grande. Principalmente nesses primeiros anos de vida, onde a gente começa a formar o caráter que os nossos filhos vão ter. São nesses primeiros momentos de vida. Não sei se vocês já perceberam, eu percebo isso com uma clareza muito grande. As crianças, quando são pequenas, tudo que você diz, ou tudo que ela vê na TV, que ela vê na internet, ela aprende numa facilidade que assim é assustador como eles conseguem aprender. Então, se eles aprendem com tanta facilidade, eles vão aprender o que é bom e eles vão aprender o que é ruim, infelizmente. Então, o nosso papel como pai é de extrema importância para ensinar os nossos filhos o que é certo. Qual é o caminho? A quem você deve servir? Quem é o Deus que a nossa família segue? Quem é o Deus que a nossa família serve? Você precisa ensinar isso para o seu filho. E você começa a perceber que quando você ensina isso para ele, mesmo pequenininho, às vezes ele está conversando com um amiguinho e, de repente, ele está cantando um louvor. De repente, ele fala de uma historinha que ele aprendeu lá na igreja. E, como o William falou aqui, que o Esdras tem falado muito que as crianças, os nossos adolescentes, não são o futuro da igreja, não, eles são o presente. Eles são mesmo. Porque se agora, no presente, eles não forem preparados, eles não forem inseridos nesse meio, no futuro pode ser que eles não queiram estar aqui e que não venham dar sequência a esse legado que você tentou passar. Então, a nossa responsabilidade como pai e como mãe é muito grande nesse cuidado com os nossos filhos, porque eles vão levar e eles vão transmitir também esse ensinamento a outras pessoas e aos filhos dele também. Então, no momento em que Ana ela orou a Deus, que ela pediu a Deus um filho varão, o Senhor concedeu esse filho para ela, né? E é necessário a gente ter paciência e confiança durante esse processo também, né? Às vezes a nossa ansiedade nos atrapalha um pouco. No momento de Deus, o Senhor entregou a Ana um filho. Só que esse filho que Deus deu a ela, que Deus sabia que ela iria cuidar, sim, dele, todo esse cuidado que Ana teve, todos esses ensinamentos que Ana passou a Samuel, fizeram dele não apenas o filho de Ana, mas Samuel se tornou um grande homem de Deus. E Samuel não só foi filho, mas ele foi sacerdote, ele foi o último juiz que Israel teve e ele foi também um grande profeta. Olha como foi importante todo esse período em que Ana ensinou a Samuel. Como foi importante toda a fé e todo o conhecimento de Deus que Ana passou para Samuel. E às vezes você pode estar se perguntando, para a gente estar encerrando: Dani, infelizmente eu não tive isso. Ou então você pode dizer: Dani, que bom que eu tive isso. Eu tive esse ensinamento dos meus pais. Se você teve esse privilégio de ter esse ensinamento dos seus pais, amém. O seu dever como cristão é continuar passando esse ensinamento para os seus filhos e para todas as gerações que você puder, ensinar ao máximo disso para as pessoas. Agora, se você não teve esse exemplo na sua casa, infelizmente não teve essa oportunidade de ter esse exemplo, eu te digo que nunca é tarde para você começar a ministrar na vida dos seus filhos e começar a ministrar na vida daqueles que você ama. Então,
nesse momento, o nosso dever, o que nós devemos pensar é na importância que é no compromisso que nós temos e no quanto a influência que nós temos sobre os nossos filhos e sobre aqueles que estão próximos a nós é importante. E nesse momento, o que eu gostaria mesmo de coração é que você que está aqui e você que também está nos assistindo nesse momento tivesse essa consciência e também assumisse esse compromisso de realmente, a partir de hoje, se você já fazia, amém. Mas se você ainda não fazia, de a partir de hoje você assumir esse compromisso, e até mesmo você que não tem filhos, de assumir esse compromisso para que quando você tiver os seus filhos também, você tenha esse compromisso com Deus, de transmitir a fé que você tem, de transmitir o amor a Deus que você tem, a reverência que você tem a Deus. Porque eu tenho certeza que se nós começarmos a fazer isso, ainda que o mundo lá fora esteja decadente, nós ainda vamos conseguir ter uma geração que ama a Deus, que serve a Deus, que segue os princípios de Deus e que vão lutar para que os princípios de Deus, os princípios que constam na palavra, eles se permaneçam vivos sempre. E a gente ainda vai poder conseguir ter esperança. Porque se não for isso, querido, se não for isso, igreja, a gente perde realmente a nossa esperança a Deus. Então nós precisamos realmente nos firmar e assumirmos de verdade esse compromisso de criarmos os nossos filhos e de formarmos uma geração que vai formar gerações sadias daqui para frente também. Porque essas pessoas vão ser pastores no futuro, essas pessoas vão ser prefeitos numa cidade, vão ser presidentes num país, vão ser médicos, vão ter quaisquer que sejam as profissões ou que essas pessoas venham a escolher. Mas se elas tiverem os princípios que estão na palavra de Deus, pode ter certeza que vai ser bem diferente. Pode ter certeza de que as coisas vão caminhar de uma forma diferente. E esse compromisso é meu. E esse compromisso é seu também, de criar essa geração que vai transmitir fé a outras gerações. Mas isso vai começar dentro da minha casa e vai começar dentro da sua casa também. Amém?